161 anos é o tempo que nos separa do surgimento do Espiritismo, que, ao que tudo indica, é a confirmação daquilo que está no versículo 26 do capítulo 14 do Evangelho de São João. Então, na realidade, o Espiritismo ele vem colocar de maneira clara aquilo que ainda era incompreensível quando da passagem de Jesus e também lembrar as pessoas daquilo que ele havia dito, porque, afinal de contas, do processo da Revolução Industrial à Revolução Tecnológica, houve um progressivo afastamento de uma camada da sociedade das questões espirituais. Nós vamos ver aqui que Kardec, longe daquilo que muitos dizem, afirmam por ignorância, ele não está ultrapassado, não está, na realidade, fora da realidade que nos compete aprender, até porque nós hoje sabemos, e o Kardec já tinha escrito, que cérebro e pensamento, na realidade, são coisas absolutamente diferentes. O pensamento, ele usa o cérebro para se fazer compreensível e se fazer, de uma certa forma, útil para a criatura humana. Então, na realidade, nós sabemos com o Espiritismo também que a cada nova encarnação, uma nova personalidade circunstancial é construída a partir da barriga da mãe até o processo de convivência social e, na realidade, essa identidade circunstancial ela diluirá quando nós formos iniciar uma nova experiência no futuro, assim como aquela do passado ficou em nós apenas na forma das aptidões desenvolvidas, que muitas vezes serão um motivo de frustração, porque às vezes eu entendo muito de mecânica, mas não consigo fazer um curso superior, não consigo fazer um curso que talvez me dote da condição de remuneração que eu espero. Talvez eu venha aqui para aprender a, de uma certa forma, ajudar aqueles que estão nesse caminho, com o meu talento, com a minha habilidade, seja na música, seja na mecânica, seja na engenharia, seja na saúde, na medicina, na enfermagem, mas na realidade eu não vou conseguir passar daquele limite, porque a minha necessidade de desenvolvimento talvez seja numa outra direção e naquela eu sei. Então nós vamos ver que esses dois referenciais, eles são fruto da evolução do princípio inteligente. E o que vai ser dito aqui, se for devidamente elaborado mentalmente por aqueles que vão ler, assistir, que na realidade estarão acessando diretamente aquilo que está dito por Kardec e por algumas entidades espirituais, sobretudo André Luiz ou Emmanuel, ao longo do século XX, através do médium Chico Xavier, nós vamos ver que isso tem a possibilidade de nos ajudar a entender muitos dos grandes conflitos e dilemas que o ser enfrenta na sua passagem pela Terra. Primeira pergunta: como o princípio inteligente do universo se transformou no espírito, iniciando o período de humanização à humanidade? Que esse conceito também no meio espírita é ignorado. Nós vamos ver na questão 607A do Livro dos Espíritos que nós não fomos sempre espíritos. Nós éramos princípio inteligente que passou por diferentes fases até alcançar essa condição. E na realidade nos reveste de um corpo espiritual sofisticado, extremamente elaborado, que filtra para o mundo exterior através do corpo físico a nossa realidade interior e também transfere para o espírito todas as informações captadas através dos sensores, audição, olfato, tato, visão e paladar, aquilo que nós captamos em forma de vibrações, que na verdade são sensações. Agora vamos ver, olha que interessante o que vai nos dizer a espiritualidade. O princípio espiritual, que na verdade é o mesmo princípio inteligente apresentado por Kardec, reproduzindo o pensamento dos Espíritos no Livro dos Espíritos, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se nos charcos, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Nesse processão aí está se elaborando os aparelhos digestivo, respiratório, o sistema circulatório, a bomba cardíaca. Tudo isso aí tem processo de elaboração. Porque hoje, contemplando formas rudimentares nos reinos anteriores à condição humana, seja no animal irracional, seja nas formas anteriores, nós vamos ver que todas essas diferentes
formas de utilização da estrutura física, eles estão num processo de desenvolvimento. Olha que interessante que fala agora. Viajou do simples impulso, e agora nós estamos entrando na questão emocional, mental, para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa homagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Essa questão de cérebro e mente, no final do século XX, existem algumas correntes aí da área da saúde que já consideram que realmente são coisas absolutamente independentes. O Espiritismo está dizendo que isso que a gente chama de mente, na verdade é o espírito, e por sua vez é o próprio pensamento, que no processo evolutivo vai se, de uma certa forma, envolvendo por um troço chamado corpo mental, que vai ajudar a organizar o corpo físico na nova existência que nós teremos quando nós formos reencarnar nessa dimensão, e ao mesmo tempo vai nos levar, de uma certa forma, a corrigir determinadas desarmonias que nós plantamos dentro de nós. Nós vamos ver de que forma na sequência. Em síntese, o homem das últimas dezenas de séculos representa a humanidade vitoriosa emergindo da bestialidade primária. Na verdade, nós sabemos pela própria questão 607b que isso não aconteceu necessariamente na Terra. A Terra é apenas uma das muitas moradas da casa de nosso Pai, e a condição humana ela está presente em muitas outras estruturas aí do cosmos, nós mesmos chamados mundos primitivos. Essas formas físicas que nós ostentamos sejam ainda mais rudimentares do que os nossos mais rudimentares seres humanos aqui da Terra. É possível ter-se uma ideia do tempo gasto nessa caminhada? Essa resposta também é uma resposta que talvez atenda às expectativas de muitas pessoas. Diz o Espírito André Luiz, o princípio inteligente, que é aquele ali que falamos, desde o vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, a fim de que pudesse lançar as suas primeiras emissões do pensamento contínuo, que é o que nos caracteriza, nós não conseguimos parar de pensar. Mesmo dormindo, de acordo com resultados obtidos através, principalmente, do eletroencefalógrafo, nós sabemos que estamos pensando. Com o título de homem dotado de raciocínio e discernimento, o ser, para chegar aos primórdios da época quaternária, que foi mais ou menos há uns 200 mil anos atrás, em que a civilização elementar dos Silex denuncia algum primor de técnica, despendeu mais ou menos 15 milhões de séculos, ou 1,5 bilhão de anos. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 6, do André Luiz e Dr. Valdo Vieira. Como teria se operado o início da fase humanidade? Diz Kardec. Ignoramos absolutamente em que condições se dão as primeiras encarnações do Espírito. É um desses princípios das coisas que estão nos segredos de Deus. Apenas sabemos que são criados simples e ignorantes, tendo todos assim o mesmo ponto de partida, o que é conforme a justiça. Então a gente só é movido pelo chamado instinto nessa fase, a inteligência ainda é muito discreta. O que sabemos ainda é que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco e após numerosas evoluções na vida corpórea. Não é, pois, nem após a primeira, nem depois da segunda encarnação que o espírito tem consciência bastante clara de si mesmo, e aí a gente pode fazer um paralelo, uma análise comparativa com a longevidade do corpo físico na Terra, que só agora, depois da metade do século XX, com o advento do antibiótico e de outros procedimentos, começou a dilatar aos 48 anos, 50 anos, que era possível se viver. Não é? Hoje a gente sabe que somos em 70, 80, para ser responsável por seus atos. Não é senão após a centésima, talvez a milésima existência, ou seja, não necessariamente aconteceu na Terra o nível de desenvolvimento observado aqui no nosso planeta. Dá-se o mesmo com a criança, e a analogia é bastante interessante, que não goza de plenitude de suas faculdades nem 2 dias após o nascimento, mas depois de anos. A gente vê um bebê recém-nascido, ele agora só tem o zoião aberto, identifica a voz da mãe,
sente o cheiro do leite da mãe no seio para, de uma certa forma, despertar na hora da alimentação, né? Eu vi isso pela minha netinha, que a mãe falou, uma vez eu até brinquei, nossa, mas ela tem uma ligação com a mãe, né? Aí ela falou, é por causa do cheiro do leite. Ela sente o cheiro do leite e então ela fica espertinha, porque ela sabe que a mamadeira está por perto, né? O armazenamento do registro de percepções, sensações e experiências se dá naturalmente através da memória, cujos rudimentos podem ser observados no reino mineral, como o Espiritismo a explica. Lá na antiguidade, na Índia milenar, e talvez chegou a um estágio de desenvolvimento do conhecimento espiritual, depois entrou num parafusoide, na realidade a gente ouve dizer que no princípio da nossa evolução, o primeiro rudimento a ser desenvolvido, o primeiro atributo é a memória. A gente sempre lembra dos elementos utilizados na informática hoje, que são concentradores de energia eletromagnética, que registram dados, que transferem informações, que irradiam informações, né? O quartzo, o silício e outros mais são bastante conhecidos no mundo da informática, né? Bom, diz a espiritualidade, a memória pode ser comparada à placa sensível, que ao influxo da luz guarda para sempre as imagens recolhidas pelo espírito no curso dos seus inumeráveis aprendizados da vida. Ou seja, tudo que você vive, experiencia, tudo que você sente, de uma certa forma está sendo armazenado por dentro de vocês num banco de dados extraordinário. Cada existência de nossa alma, em determinada expressão de forma, é uma adição de experiência, conservada em prodigioso arquivo de imagens, que em se superpondo umas às outras jamais se confundem. E o nosso amigo Gabriel Delano, no livro Reencarnação, ele vai falar que a memória, ela simplesmente é construída em cima de camadas com referenciais tipo datas, e que são hoje acessadas através dos procedimentos de regressão de memória. Então, uma coisa que aconteceu, muitas coisas que aconteceram quando você tinha 19 anos e que foram muito marcantes, elas são acessadas através desses procedimentos. Cada existência de nossa alma, já falamos, né? E aí a pergunta, que a memória, senão uma espécie de algo mais ou menos volumoso que se folheia para encontrar de novo as ideias apagadas e reconstituir os acontecimentos que se foram. Às vezes uma música, às vezes o encontro com uma pessoa, às vezes a passagem por determinado local, seja no plano físico ou no plano extrafísico. Porque quando você dorme, seu espírito também perambula por aí. Às vezes você nunca passou numa determinada rua, mas quando você vai passar pela primeira vez, você tem a sensação que conhecia aquele prédio, aquela árvore, porque você, em desdobramento espiritual, você registrou e guardou dentro de você. Então você faz a identificação. Em álbum, esse álbum tem marcas nos pontos capitais. São os aspectos mais relevantes, os mais impactantes, é que ficam assim mais evidenciados. De alguns fatos, o indivíduo imediatamente se recorda. Para recordar-se de outros, era necessário folhear por longo tempo o álbum. Então você tem que fazer algumas associações, às vezes para destacar ou destacar ou extrair dentro de você mesmo alguns informes, né? A memória é como um livro, aquele em que lemos algumas passagens facilmente, nos apresenta aos olhos. As folhas virgens ou raramente perlustradas têm que ser folheadas uma a uma, para que consigamos reconstituir um fato sobre o qual pouco tenhamos demorado a atenção. Quando o espírito encarnado se lembra, sua memória lhe apresenta, de certo modo, a fotografia do fato que ele procura. A memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos ou ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos, porque vai chegando um nível de desenvolvimento, de evolução, onde o complexo de culpa passa a ser bastante perturbador, né? Então, quando você tem o esclarecimento, tem o conhecimento e tem a culpa, você mesmo busca a sua auto-redenção, né? Os experimentos do Prêmio Nobel de Fisiologia Ivan Pavlov, no início do século XX, em torno dos reflexos condicionados, ajudaram a ciência a entender certos comportamentos dos seres vivos, motivados pelo instinto, algo inato ao ser vivo. Qual o resultado das suas observações?
o pesquisador dividiu os reflexos condicionados em evolução em reflexos congênitos ou incondicionados, que são aqueles todos que ficaram armazenados na nossa memória. Quais os chamados protetores, por exemplo, a alimentação, a postura, os registros na área da sexualidade, detentores de vias nervosas próprias, como que auridos da espécie, seguros e estáveis, sem necessidade do córtex, e os reflexos adquiridos ou condicionados, que não surgem espontaneamente, mas sim conquistados pelo indivíduo no curso da existência. Os reflexos adquiridos ou condicionados, que se utilizam da intervenção necessária do córtex cerebral, desenvolvem-se sobre os reflexos pré-existentes, à maneira de construções emocionais que, por vezes instáveis, e sobre os alicerces das vias nervosas que pertencem aos seguros reflexos congênitos ou absolutos. No campo dos seres humanos, os reflexos psíquicos condicionados se revestem de suma importância em nossas ligações mentais diversas. E esses reflexos são, todos eles, presididos e orientados pela indução, seja a indução do reflexo estimulado por aquele que está diante de mim, seja a indução por parte do plano espiritual. Porque nós sabemos que temos nosso anjo guardião, mas nós temos também os espíritos protetores, que são familiares, são amigos que às vezes nos acompanham, torcem por nós, mas também temos aqueles que nos querem prejudicar e que muitas vezes, pelo sem fio do passado e do pensamento, nos levam a comportar, falar, agir de uma maneira como nem sempre nós intencionamos. O aprofundamento das pesquisas levadas a efeito por diferentes ramos da ciência permitiu concluir-se que o recurso chamado mente acompanha a evolução de nossa espécie. O biólogo Bruce Lipton, no livro Biologia da Crença, explica essa evolução, que diz: a evolução dos mamíferos mais desenvolvidos, incluindo os chimpanzés, os cetáceos e os humanos, criou um novo nível de consciência chamado autoconsciência, ou mente consciente. Isso é muito importante. Foi um passo muito importante em termos de desenvolvimento. A mente anterior, predominantemente subconsciente, que é aquele reflexo condicionado que nos acompanha no processo evolutivo, é o nosso piloto automático. Então, você fala uma coisa que eu não gosto, imediatamente eu reajo. Eu fui estimulado a reagir e automaticamente, compulsivamente, eu já respondo atravessado para você, ou agrido você. Já a mente consciência é nosso controle manual, muito lento. Por exemplo, se uma bola é jogada em direção ao meu rosto, a mente consciente mais lenta pode não reagir em tempo de evitar a ameaça, a gente leva a bolada. Mas a mente inconsciente, que é o reflexo condicionado anterior, lá como disse Pavlov, capaz de processar cerca de 20 milhões de estímulos ambientais por segundo a estimativa apresentada pelo autor no livro, versus 20 estímulos interpretados pela mente consciente no mesmo segundo. Ou seja, para mim tomar uma decisão eu tenho que pensar, e às vezes eu sou muito lento, nos fará piscar e nos desviar. A mente subconsciente, um dos processadores de informações mais poderosos de que se tem notícia até hoje, observa o mundo ao nosso redor e a consciência interna do corpo, interpreta os estímulos do ambiente e entra imediatamente em um processo de comportamento previamente adquirido ou aprendido, como disse lá o Pavlov. Tudo isso sem ajuda ou supervisão da mente consciente. O subconsciente é um grande centro de dados e programas desprovido de emoção, cuja função é simplesmente ler os sinais do ambiente e seguir uma programação estabelecida. Esse inconsciente predomina sobre o consciente, funcionando como um mecanismo de defesa. A mente subconsciente é como um disco rígido, diz aí o nosso amigo Bruce Lipton, que armazena nossas experiências de vida. É um banco de dados mesmo. Os programas são basicamente comportamentos estímulo-reação. Os estímulos que ativam o comportamento podem ser sinais que o sistema nervoso detecta do mundo externo e ou dentro do próprio corpo, como emoções, prazer e dor. Quando um estímulo é captado, gera automaticamente a mesma reação comportamental que foi aprendida na primeira vez em que foi detetado. Na verdade,
As pessoas que percebem e passam a observar esse tipo de resposta automática admitem que muitas vezes os botões em seu organismo são involuntariamente pressionados. Antes da evolução da mente consciente, as funções dos cérebros animais eram diretamente ligadas à mente subconsciente. Estas mentes primitivas eram mecanismos simples de estímulo-reação que respondiam automaticamente ao ambiente por intermédio de ações geneticamente programadas, que nós chamamos de instintos, ou de comportamentos adquiridos. Esses animais não acionavam esses comandos conscientemente. Eram atos reflexos e incondicionais, como o piscar dos olhos em um ambiente empoeirado ou o reflexo de chutar com a perna quando um médico bate em nossa junta no joelho. Considerando-se isso e baseando-nos nas revelações do Espiritismo, pode-se afirmar que, revestido do corpo espiritual ou perispírito, o espírito, para se relacionar com a vida, utiliza como instrumento a mente? A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta, no livro Mensageiros, capítulo 49. A mente emana do espírito, ou seja, é um dispositivo criado pelo espírito para se relacionar com a vida. É o instrumento criado pelo espírito para aspirar, canalizar, modelar a energia espiritual, extravasando seus impulsos ou aplicando-a para os fins que tem em mira. É a sede do raciocínio que guia nossos atos. A mente é o espelho da vida em toda parte. É um núcleo de forças inteligentes, gerando o plasma sutil, que nós chamamos de pensamento, que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios ou decisões. Toda mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica, gerando o espírito em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumulou em si próprio. A mente para o espírito constitui-se no elo entre a realidade exterior e interior. O reflexo mental vibra em tudo. Nossa alma pode ser comparada a um espelho vivo com qualidades de absorção e exteriorização. Recolhe as forças da vida em ondas de sentimento e emite-as em ondas de pensamento, a se expressarem através de palavras e atitudes, exemplos de fatos. Refletimos assim constantemente uns nos outros. É pelo reflexo mental que se estabelece o fenômeno da afinidade, desde os reinos mais simples da natureza. Vemo-los nos animais que se acasalam, no mesmo tom de simpatia, tanto quanto nas almas que se reúnem na mesma faixa de entendimento. Quando se consolida a amizade entre um homem e um cão, podemos registrar o reflexo da mente superior da criatura humana sob a mente fragmentária do ser inferior, que passa então a viver em regime de cativeiro espontâneo para servir ao dono e condutor, cuja projeção mental exerce sobre ele irresistível fascínio. Procederam acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para a frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico, porque, observando a vida apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência, no hoje imperecível. Qual o traço dominante da fase inicial da evolução do princípio inteligente ou espiritual na condição humana? A faculdade dominante no estado selvagem é o instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade em certas coisas,
liberdade que se desenvolve com a inteligência. O instinto é a força oculta, o reflexo condicionado que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Nos atos instintivos, que são a compulsão, o impulso, não há nem reflexão, nem combinação, nem premeditação. Todo ato maquinal é instintivo, impulso, involuntário e instintivo. Já está lá no livro A Gênese. Já a inteligência revela-se por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, segundo a oportunidade das circunstâncias. Denota reflexão, associação, deliberação. Direção calculada é ato inteligente. Instinto é uma espécie de inteligência não racional, através do qual todos os seres provêm suas necessidades. O instinto, porém, enfraquece-se pela predominância da inteligência. O instinto se aniquila por si mesmo, as paixões sendo domadas pelo esforço da vontade. Na primeira encarnação, o espírito está no estado de infância, na vida corpórea. Na inteligência, a sua inteligência apenas desabrocha, ele ensaia para a vida. Nessa etapa inicial, o espírito, impulsionado pelo instinto ou mente inconsciente, age então de uma forma quase irracional. O espírito está em sua origem no estado de nulidade moral e intelectual, diz Allan Kardec, como a criança que acaba de nascer, semelhante ao estado de infância na vida corpórea. Essa caminhada é cumprida numa série de existências que precedem o período chamado humanidade, como diz o Livro dos Espíritos, que não tem na Terra o ponto de partida da primeira encarnação humana, começando em geral nos mundos ainda mais inferiores, não sendo, porém, regra absoluta, podendo ocorrer como exceção. A Terra oferece um campo vasto de progresso por reunir variados graus de inteligência e moralidade, que é a heterogeneidade da espécie humana, desde o selvagem, próprio do animal, até a civilização mais adiantada. A faculdade dominante no instinto selvagem, no estado selvagem, é o instinto, o que não o impede de agir com a inteira liberdade em certas coisas, liberdade que se desenvolve com a inteligência. Suas predisposições instintivas são as de antes da sua encarnação, podendo impeli-lo a atos repreensíveis, no que será secundado por espíritos simpáticos a essas disposições. Essas predisposições instintivas são as habilidades desenvolvidas em vidas que se foram, Nada se perde, tudo fica armazenado dentro de nós, e às vezes, dependendo do intervalo entre as existências, dependendo da paixão com que nós exercemos, por exemplo, nosso talento para a pintura, para a música, nós teremos facilidade de repetir aquilo, mas não ter sucesso em algumas áreas, principalmente econômicas. Na construção da individualidade, o instinto constitui-se na somatória dos reflexos condicionados ao longo das múltiplas experiências que o ser vai consumando no caminho do progresso. Como o Espiritismo o explica? É a força oculta que leva os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, visando a sua conservação. Nos atos instintivos não existe nem reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, volta-se para a luz, encaminha suas raízes para a água e a terra nutritiva, que a flor se abre e se fecha alternativamente conforme a necessidade, que as plantas trepadeiras se enroscam em volta do apoio ou se penduram com suas gavinhas. É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes seja útil ou nocivo, que eles se dirigem, conforme as estações, para os climas propícios, que eles constroem sem lições preliminares, com maior ou menor arte, de acordo com a espécie, seus ninhos macios e abrigos para sua prole, engenhos para pegar em armadilhas a presa com que se nutrem, que manejam com destreza as armas ofensivas e defensivas de que são dotados, que os sexos se reaproximam. O instinto, pelo que se vê em suas múltiplas manifestações, como conservação sexual, maternal, é algo então positivo. Todos os instintos, diz Kardec, têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito de inútil. Ele não criou o mal,
O homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus que, em virtude do seu livre-arbítrio, contido em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. O exagero é que o torna mau e pernicioso. O mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. Seria errado dizer que na espécie humana o instinto será a presença constante? O instinto, sendo guia e as paixões, a mola das almas no primeiro período do seu desenvolvimento, confunde-se algumas vezes com seus efeitos, e sobretudo na linguagem humana, que não se presta sempre suficientemente à expressão de todos os matizes. Há, entretanto, entre esses dois princípios, diferenças que se tornam essenciais considerar. O instinto é um guia seguro, sempre bom. A seu tempo torna-se inútil, mas jamais nocivo. Ele se debilita pela predominância da inteligência. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm tal coisa de comum com o instinto que os seres aí são solicitados por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e têm mais que um instinto com o organismo. O que as distingue, sobretudo, do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes, vê-se-os, ao contrário, variar de intensidade e de natureza conforme os indivíduos. São úteis como estimulante, até a eclosão do senso moral, que de um ser passivo faz um ser racional. Neste momento, elas se tornam não mais somente inúteis, mas nocivas ao adiantamento do espírito, pois retardam a desmaterialização. Elas se debilitam com o desenvolvimento da razão. Na passagem pela nossa dimensão, através da reencarnação, as duas forças, o instinto e a inteligência, estão sempre presentes. Entre os homens, o instinto domina exclusivamente no começo da vida. É por instinto que a criança faz seus primeiros movimentos, que se agarram à nutrição, que gritam para exprimir seus desejos, que imita o som da voz, que se ensaia à fala e a caminhar. Entre os adultos mesmo, certos atos são instintivos. Tais são os movimentos espontâneos para se aparar de um risco, para se livrar de um perigo, para se manter em equilíbrio. Tais são ainda a piscadela das pálpebras para moderar a claridade da luz, a abertura instintiva da boca para respirar, etc. Nos estágios mais avançados da evolução do espírito, os estudiosos do comportamento observam que as reações são como que compulsivas, baseadas na tentativa de uma criatura se sobrepor à outra, ignorando seus direitos por justiça. O instinto passa a ser encarado como paixão ou vício classificado como egoísmo, conforme o Espiritismo o explica e como pode ser associado ao instinto. O egoísmo se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. A importância que por orgulho atribui à sua pessoa realmente, naturalmente, o torna egoísta. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Considerando-se as paixões e vícios como desvios do sentimento em construção, qual dentre os identificados o mais radical? O egoísmo, diz a espiritualidade a Kardec. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da humanidade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Livro dos Espíritos, questão 913.
Podemos, diante disso, acreditar todos os efeitos observados na sociedade humana ao egoísmo? Diz André Luiz, em todos os lances da evolução, seremos defrontados pelo egoísmo em travar-nos o passo. É sombra em nosso sentimento em forma de vaidade e tóxico em nosso raciocínio na feição de orgulho. É veneno em nosso coração sob a máscara do crime e fogo em nossa alma sob a capa agressiva da revolta. É incêndio em nosso peito sob a tempestade da cólera e gelo em nossas mãos sob a inércia da preguiça. Aparece em todas as fases do dia, ora sob a faixa do desculpismo dos variados matizes, ora sobre os mil modos com que apresentamos a nossa deserção da luta santificante. Desvairado apego ao nosso eu, o egoísmo, sem dúvida, é treva da ignorância ocultando-nos o caminho real de nossos deveres à frente da imortalidade sublime. Se desejamos efetivamente alcançar a bendita claridade da ascensão, abandonemo-lo aos resultados da estrada e, fugindo ao círculo estreito de nossa personalidade através da ação constante no bem, consagremo-nos à vontade do Senhor, única fórmula de libertação que nos conduzirá à felicidade verdadeira. Cultivemos a boa vontade, a compreensão e a simpatia, e aprendendo a servir sem descansar, seguiremos do vale escuro da ignorância para os cimos da vida, onde nos esperam as alegrias eternas da sabedoria e do amor. Como identificar o egoísmo nos desajustes da sociedade? Responde Emmanuel. Herança evidente da nossa antiga animalidade, por toda a parte ainda vemos o egoísmo a repontar em toda a extensão do mundo. Em família é o exclusivismo de sangue que nos faz sentir que a nossa família tem mais direitos e méritos do que os outros. No lar é o narcisismo doméstico, aquele que muitas vezes predomina tudo e todos. Na oficina de trabalho é o despeito em relação ao progresso do outro. Na propriedade transitória é a ambição de posse desnecessária, que nós sempre queremos mais. Na cultura da inteligência é a vaidade intelectual. Na ignorância é a agressividade. Na riqueza amoedada é o espírito de usura. Na pobreza é a inveja destrutiva. Na madureza é o azedume. Na mocidade é a ingratidão que não reconhece nada daqueles que nos favorecem a caminhada. No ateísmo é a impiedade. Na fé religiosa, a intolerância. Na alegria é o excesso. Na tristeza, isolamento. Nos fortes, tirania. Nos fracos, astúcia. Na afetividade é o ciúme. Na dor é o desespero. No mimetismo que lhe é próprio, usa em todos os setores as mais diversas máscaras, e qual o joio que abafa o trigo, comparece igualmente nos corações que as luz já felicite em forma de cólera e irritação, desânimo e secura. Se desejarmos dar combate à praga do egoísmo, à treva da alma, diz Emmanuel, saibamos estender cada dia as nossas disposições de mais amplo serviço ao próximo, e aprendendo a ceder de nós mesmos entre a humildade e o sacrifício no bem de todos, conquistaremos com Cristo a plenitude do amor que lhe converteu a própria cruz em ressurreição para a vida eterna. Na trajetória desenvolvida pelo Espírito na sua busca de evolução, o egoísmo constitui-se sempre um efeito negativo? O velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. O ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem. O egoísmo conseguirá criar um oásis, mas nunca edificará um continente. O egoísmo desbordante faz-nos esquecer dos compromissos que abraçamos. Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz, sepultada nas trevas do nosso egoísmo. Quando o nosso culto afetivo se converte em flagelação para os que seguem ao nosso lado, não abrigamos outro sentimento que não seja aquele do desvairado apego a nós mesmos na centralização do egoísmo aviltante. O egoísmo não se revela feroz tão somente em nossas alegrias, muitas vezes comparece também asfixiante e terrível em nossas dores.
E ele vai concluir: a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno um interstício abençoado por onde penetra infinita luz. Por isso nós dizemos que a dor é a solução. E a dor, então, vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Há um meio de destruir-se o egoísmo? A resposta vem lá do Livro dos Espíritos. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, a sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta de vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. O Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir-se a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais do povo a povo, e de homem a homem, o princípio da caridade, da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa, mas sim veja que os outros nela pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento do egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de comum absolutamente lhe não agradecem. Explica o Espiritismo que em sua origem o homem só tem instintos, quanto mais avançado e corrompido só tem sensações, quando instruído e depurado tem sentimentos. Na escalada do progresso, o instinto também está cumprindo um papel. Todos os instintos, diz a espiritualidade, têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito inútil. Ele não criou o mal, é o homem quem o produz, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. Contido em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. O exagero é que o torna mau e pernicioso. O mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. Ele não foi criado egoísta nem orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, desvirtuando o instinto que Deus lhe outorgou para a sua conservação. Durante longos períodos, o espírito encarnado é submetido à influência exclusiva dos instintos de conservação. Pouco a pouco, esses instintos se transformam em instintos inteligentes, ou, melhor dizendo, se equilibram com a inteligência e mais tarde, e sempre gradualmente, a inteligência domina o instinto. Só então é que começa a séria responsabilidade. Estando as raízes das paixões e vícios no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos selvagens, seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual, como a criatura se libera dele. O espírito tem por destino a vida espiritual, porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer,
E para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio semimorais, semimateriais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se no mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade proporcional ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que, a não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. O instinto vai enfraquecendo à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Pretextando não errar, poderia o homem se guiar sempre pelo seu instinto? O homem que só agisse constantemente por instinto poderia ser muito bom, mas deixaria dormir a sua inteligência. Seria como um menino que não deixasse os limitadores e não saberia se servir dos seus membros. O que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito malvado. O instinto se aniquila por si mesmo, as paixões não se dominam senão pelo esforço da vontade. Todos os homens têm passado pela fieira das paixões. Os que não as tenham mais, que não sejam por natureza nem orgulhosos, nem ambiciosos, nem egoístas, nem rancorosos, nem vingativos, nem cruéis, nem coléricos, nem sensuais, que fazem o bem sem esforços, sem premeditação e, por assim dizer, involuntariamente, é que têm progredido na sequência de suas existências anteriores. Eles estão livres de, por exemplo, uma doença altamente contagiosa. É injustiça quando se diz que eles têm menos mérito por fazer o bem dos que os que tenham que lutar contra as suas tendências. Para eles, a vitória é alcançada, para os outros ainda não o é. E quando for, serão como os outros. A seu turno farão o bem sem nele pensar, como as crianças que leem corretamente sem ter necessidade de soletrar. São como dois males, pois um está curado e cheio de força, enquanto que o outro está ainda em convalescença e hesita em caminhar. Sendo o instinto a faculdade dominante no início da experiência humana, como situar a inteligência? Instinto é uma espécie de inteligência não racional, através do qual todos os seres provêm as suas necessidades. É a mente inconsciente. Na primeira encarnação, o espírito está no estado de infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela ensaia para a vida. O instinto guia o espírito, confundindo-se com seus efeitos, as paixões e impulsos da alma, no primeiro período do seu desenvolvimento. As paixões nas primeiras idades do espírito têm de comum com o instinto o fato de que os seres delas são solicitados por uma força igualmente inconsciente. O instinto, porém, enfraquece-se pela predominância da inteligência. O instinto se aniquila por si mesmo, as paixões sendo domadas pelo esforço da vontade. Como a inteligência se manifesta? Se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados conforme a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma ou do espírito. Todo ato maquinal é instintivo, o que denota a reflexão e a combinação e a inteligência. Um é livre, a outra não o é. O instinto é um guia seguro que não se engana nunca.
A inteligência, por sua vez, por ser livre, está sujeita a erros. Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, ele revela, entretanto, uma causa inteligente essencialmente previdente. Admitindo-se que o instinto tem sua fonte na matéria, torna-se preciso admitir que a matéria seja inteligente, mais seguramente inteligente até e previdente que a alma, já que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência sim. Numa análise comparativa entre o instinto e a inteligência, como explicaríamos suas diferenças? É a força, o instinto oculta, que solicita aos seres orgânicos atos espontâneos e involuntários, tendo em vista sua conservação. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. Todo ato maquinal é instintivo, o impulso involuntário é instintivo. Já a inteligência revela-se por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, segundo a oportunidade das circunstâncias. Denota, portanto, reflexão, associação, deliberação. Direção calculada é ato inteligente. Como se percebe, os impulsos e compulsões instintivas arrastam o ser às paixões, sendo o instinto o guia e as paixões as molas da alma no período inicial do desenvolvimento do espírito, por vezes confundindo-se com os efeitos, como já vimos. Há, contudo, entre dois princípios, diferenças a se considerar. Quais seriam? O instinto é o guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. As paixões nas primeiras idades do espírito têm de comum com o instinto serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. As paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem mais do que o instinto do organismo. O que acima de tudo as distingue do instinto é que são individuais e não produzem, como ele, efeitos gerais e uniformes, variam ao contrário de intensidade e de natureza, conforme os indivíduos. São úteis como estimulante até a eclosão do senso moral, que faz nasça de um ser passivo um ser racional. Nesse momento tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retarda. Abrandam-se com o desenvolvimento da razão. O homem que só pelo instinto agisse constantemente poderia ser muito bom, mas conservaria adormecida a sua inteligência. Seria qual criança que não deixasse o andador e não soubesse utilizar-se das pernas. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, porém ao mesmo tempo muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo, repete Kardec, as paixões somente pelo esforço da vontade podem dominar-se. Revelações espirituais informam que no planeta Terra, dois são os instintos a serem trabalhados na etapa a ser cumprida aqui. O instinto sexual e o de conservação. Em que momento surge o primeiro? A sede real do sexo, diz André Luiz, não se acha no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. E o instinto sexual, por isso mesmo, traduzindo o amor em expansão no tempo, vem das profundezas para nós ainda inabordáveis da vida, quando agrupamentos de mônadas celestes se reuniram magneticamente umas às outras para a obra multimilenária da evolução, ao modo de núcleos e elétrons na tessitura dos átomos, ou dos sóis e dos mundos nos sistemas macroscópicos da imensidade. Por ele, as criaturas transitam de caminho a caminho, dos domínios da experimentação multifária, adquirindo as qualidades de que necessitam. Com ele, vestem-se da forma física em condições anômalas, atendendo a sentenças regeneradoras na lei de causa e efeito ou cumprindo instruções especiais com fins de trabalho justo. O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer impositivos da forma em que se exprime, encarnadas, permanecem seguramente ajustadas à sinergia corpo e mente, em marcha para a mais vasta complexidade de conhecimento e emoção. Interpessoais em múltiplas encarnações
O instinto sexual arrasta o ser a comportamentos poligâmicos seguindo os dos monogâmicos, em que a criatura procura redimir-se dos excessos cometidos no exercício dos primeiros. Há um limite para os excessos? Até que o espírito consiga purificar as próprias impressões, além da ganga sensorial em que habitualmente se desregra no narcisismo obcecante, valendo-se de outros seres para satisfazer a volúpia de hipertrofiar-se psiquicamente no prazer de si mesmo, numerosas reencarnações instrutivas e reparadoras se lhe debitam dentro da vida, porque não cogita exclusivamente do próprio prazer sem lesar os outros, e toda vez que lesa alguém, abre nova conta resgatável em tempo certo. Isso ocorre porque o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, tais quais a humana, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psicomagnéticos que lhes são necessários ao progresso. Considerando ser o sexo mental em seus impulsos e manifestações, o espírito André Luiz alerta sobre as enfermidades derivadas do instinto sexual, o que seriam e como se manifestam e curam. As cargas magnéticas do instinto, acumuladas e desbordantes na personalidade, a falta de sólido socorro íntimo para que se canalizem na direção do bem, obliteram as faculdades ainda vacilantes do discernimento e a maneira do esfaimado, alheio ao bom senso, a criatura lesada em seu equilíbrio sexual costuma entregar-se à rebelião e à loucura em síndromes espirituais de ciúme ou despeito. A face das torturas genésicas a que se vê relegada gera aflitivas contas kármicas a lhe desgastarem a alma no espaço e a lhe retardarem o progresso no tempo. Daí nascem as psiconeuroses, os colapsos nervosos decorrentes do trauma nas sinergias do corpo espiritual, as fobias numerosas, a histeria de conversão, a histeria de angústia, os desvios da libido, a neurose obsessiva, as psicoses e as fixações mentais diversas que originam na ciência de hoje as indagações e os conceitos da psicologia de profundidade na esfera da psicanálise, que identifica as enfermidades ou desajustes do instinto sexual sem oferecer-lhes medicação adequada, porque apenas o conhecimento superior, gravado na própria alma, pode opor barreiras à extensão do conflito existente, traçando caminhos novos à energia criadora do sexo, quando em perigoso desequilíbrio. Desse modo, por semelhantes rupturas do sistema psicossomático, harmonizados em permutas de cargas magnéticas afins, no terreno da sexualidade física ou exclusivamente psíquica, é que múltiplos sofrimentos são contraídos por nós todos no decurso dos séculos, porquanto se forjamos inquietações e problemas nos outros com o instinto sexual, é justo venhamos a solucioná-los em ocasião adequada, recebendo por filhos e associados de destino, entre as fronteiras domésticas, todos aqueles que constituíam os credores do nosso amor e de nossa renúncia, atravessando muitas vezes padecimentos inomináveis para assegurar-lhes o refazimento preciso. Compreendamos, pois, que o sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, para o santuário criativo do nosso amor perante a vida, e, em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhe as forças sem desarmonizar a si mesmo. Entre os aspectos do instinto de conservação, a alimentação do corpo responde por vários distúrbios e desequilíbrios enfrentados pelo homem no campo da saúde. Como o plano espiritual encara esse problema? O homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios. As substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração.
Quando desencarnados, viciados nas sensações fisiológicas, encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal. Seria errado afirmar que a personalidade é moldada a cada existência, refletindo no exterior a realidade interior? Criado simples e ignorante, o espírito está em sua origem no estado de nulidade moral e intelectual, como uma criança que acaba de nascer. Se não fez o mal, também não fez o bem. Nem é feliz, nem infeliz. Age sem consciência e sem responsabilidade. Desde que nada tem, nada pode perder, como não pode retrogradar. Sua responsabilidade só começa no momento em que se desenvolve seu livre-arbítrio. Seu estado primitivo não é, pois, um estado de inocência inteligente e raciocinada. Consequentemente, o mal que fizer mais tarde, infringindo as leis de Deus, abusando das faculdades que lhe foram dadas, não é um retorno do bem ao mal, mas consequência do mal por onde entrou. O livre-arbítrio regula suas ações conforme um instinto que se chama consciência, que lhe dá o poder de distinguir o bem do mal. Cada espírito está destinado a atingir a mais alta perfeição. Para atingir, deve adquirir todos os conhecimentos pelo estudo de todas as ciências, iniciar-se a todas as verdades, depurar-se pela prática de todas as virtudes. Como as qualidades superiores não se podem obter numa vida única, todos devem percorrer várias existências a fim de adquirirem os diversos graus de saber. A vida humana é a escola do aperfeiçoamento espiritual e uma série de provas. Por isso é que o espírito deve conhecer todas as condições sociais e em cada uma delas aplicar-se em cumprir a vontade divina. O poder e a riqueza, como a pobreza e a humildade, são provas. Dores, idiotia, demência, são oportunidades de reabilitação pelo mal cometido em vida anterior. E, naturalmente, por isso, vamos construindo personalidades diferenciadas a cada nova reencarnação. Em que momento o espírito começa a interferir conscientemente nos seus programas reencarnatórios? A responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da inteligência. Durante longos períodos, o espírito encarnado é submetido à influência exclusiva dos instintos de conservação, que basicamente tem lá no orgulho e no egoísmo as suas, talvez, mais pronunciadas manifestações. Pouco a pouco se transformam em instintos inteligentes, ou, melhor dito, se equilibram com a inteligência. Mais tarde, sempre gradativamente, a inteligência vai dominando esses instintos, que vão naturalmente diminuindo em favor da atitude raciocinada. Só então começa a séria responsabilidade. O espírito fica no estado inconsciente durante numerosas encarnações. A luz da inteligência não se faz senão aos poucos, e a responsabilidade real só começa quando o espírito age livremente e com conhecimento de causa. A dissipação das marcas negativas são as culpas que nós vamos, de uma certa forma, gerando, por conta das nossas atitudes insensatas, talvez movidas mais pelos impulsos e compulsões, do passado gravadas no inconsciente, que é aquele banco de dados extraordinário, que é, na realidade, o nosso arquivo indelével, ocorre automaticamente ou pode ser buscada conscientemente. A recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem como válvula de alívio às chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômalo, diz André Luiz, que podemos classificar de zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a ennevolar-se em circuito fechado sobre si mesma, como um reflexo permanente na parte do veículo fisiopsicossomático, ligada à lembrança da pessoa e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. Então aí, certamente, deve desencadear-se os processos classificados hoje como depressão, como síndrome do pânico, como transtorno bipolar, Fica ali em circuito fechado, como está dizendo ali, a perseguir o autor, o fator causal que é o indivíduo.
Estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças mentais desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores se contraponham ao modo enfermiço do ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo, ou exatamente redimidos perante a lei. É assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas forças recônditas, desarticulando as sinergias do corpo espiritual, criando predisposições mórbidas para essa ou aquela doença, entendendo-se ainda que essas desarmonias são algumas vezes singularmente agravadas pelo assédio vingativo dos seres a que ferimos, quando humanizados a nós em processo de obsessão, seja encarnado ou seja desencarnado, porque às vezes a pessoa está ali do seu lado na condição de um familiar. Todavia, ainda mesmo quando sejamos perdoados pela vítima de nossa insânia, que a gente vê lá no caso, acho que número 2, o capítulo 12 do livro Missionários da Luz, o cara que tinha matado o outro lá 100 anos antes, o cara que morreu acabou passando para outras experiências e acabou esquecendo aquilo que sofreu, mas o agressor não perdoou a si mesmo. Detemos conosco os resíduos mentais da culpa, qual depósito de lodo no fundo da calma piscina, e que, um dia, virão à tona de nossa existência para a necessária supressão, à medida que se nos acentue o devotamento à higiene mental. Conclui-se do esforço que a liberação do círculo vicioso das reencarnações marcadas pelo sofrimento está condicionada ao conhece-te a ti mesmo e ao esforço para ampliar a inteligência sobre o predomínio do instinto. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se, com subtrair-se à influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço, prolonga, consequentemente, a duração de suas encarnações materiais, que, então, se lhe tornam uma punição, pois que, por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa em sucessivas encarnações. Depende, pois, de cada um de nós, de abreviar pelo trabalho de depuração executado sobre si mesmo a extensão do sofrimento que enfrentamos. E aí acaba.